Vamos dar início, então, ao cachepô redondo do kit higiene infantil. Com a base de acrílico pré-furada, nós estamos usando nesse kit o fio de malha extra premium da Fischer de 25 milímetros, nas cores manteiga, que é essa bem clarinha, e o esmeralda, que é este verde. Para trabalhar com este fio, nós usamos a agulha 5,5. Porém, para trabalhar na base de acrílico, nós temos que começar com a agulha 4,5, porque senão a gente não consegue fazer, passar com o fio nesses furinhos. É agulha para acabamento e tesoura. Nós começamos em qualquer parte da base, né? Deixamos uma ponta um pouquinho maior, que é para poder fazer os acabamentos. E vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo. Insere a agulha, puxa, insere no próximo, puxa o fio que vem do novelo, passa por dentro e já fechou o ponto. No próximo, a mesma coisa. Insere, puxa o fio, fecha o ponto. Insere, puxa o fio. E fecha o ponto. Vamos fazer assim em toda a volta. Somente pontos baixíssimos. Esses pontos baixíssimos, eles servem para fazer o acabamento nesses furinhos da base, onde vai o ponto, para não ficar nenhuma pontinha dele aparecendo. Vai acomodando os pontinhos para eles ficarem bem parelhinhos, cuida na puxada a tensão do ponto para ficar sempre parelho, para ficar bonito o acabamento. No nosso último, nós temos aqui só mais um, ó. No último buraquinho nós vamos puxar o fio que tá solto, não o que vem do novelo, o do início. Então, nós vamos fazer esse último ponto com este fio cortado já. Puxou, puxa todo ele para frente. Com o auxílio de uma agulha, pode ser essa de passar elástico, ela facilita bastante. Passa por baixo dos dois fios do primeiro ponto, os dois fios do primeiro ponto, passa por baixo dele. Volta no último ponto, passa bem no meio do último ponto e sai lá embaixo no buraquinho, puxando o fio lá para baixo de novo. Aqui nós fizemos um ponto fake e todos eles ficaram igualzinho aqui em cima. Vamos agora para a segunda carreira. Insere a agulha no buraquinho da base, puxa o fio que vem do novelo, da altura, e fecha um ponto baixo. Puxa o fio que vem do novelo, da altura, e fecha um ponto baixo. Na base redonda, a variar de fio, o fio mais fino vai precisar de mais aumento, o fio mais grosso de menos aumento. Neste caso aqui, como eu estou trabalhando com 25 milímetros, eu faço 2 pontos junto, 2 pontos sozinho. Dois pontos juntos. E 2 sozinho. Os 2 pontos juntos é o que vai nos dar o aumento, que daí não vai repuxar o trabalho. Se estiver trabalhando com um fio mais grosso, vai precisar menos aumento. Se estiver trabalhando com fio mais fino, vai precisar de mais aumento.
mas ele é bem intuitivo. Quando o ponto começa a ficar deitadinho pro lado, é porque tá precisando dar um aumento. Ó, aqui ele ficou bem retinho. O próximo, ele vai ficar bem retinho também. No próximo, ele já vai começar a inclinar para a direita, que é para compensar. Então, ele começa a inclinar para a direita. Aqui já é o momento de nós fazer um aumento. O próximo, ele vai ficar reto. O próximo, ele vai ficar reto. Que são os nossos 2 pontos sozinhos. No outro, ele já inclina também. Então, sempre cuidar a inclinação do ponto. Se o ponto começou a inclinar, tá precisando de aumento na base. Então, nessa aqui, nós vamos fazer 2 aumentos, 2 sozinho. 2 aumentos, 2 sozinho. O último ponto, a gente puxa aquele fiozinho que tá cortado lá atrás, vem no primeiro com a agulha de trás para frente, puxa ele lá para trás, ajeita os pontos. Por trás aqui, ó, tem uma alcinha e a gente sai dentro do último ponto. Puxa esse fio lá para trás também. Aqui nós fizemos um fechamento com um ponto fake. Terminada essa carreira, nós podemos passar, como nós já fizemos tudo que nós precisava no acrílico, nós podemos passar para agulha 5,5. Embaixo dessas duas alcinhas, insere a agulha, puxa, vai no próximo do lado, puxa e fecha o ponto. Aqui vai ser mais uma carreira de ponto baixíssimo, que é o que vai nos dar a estrutura para subir a lateral do nosso cachepô. Esse serve como cachepô, como porta-cotonete, porta-algodão. Vai preenchendo toda a volta, cuidando para o ponto ficar parelhinho, para não pular nenhum. Ó, insere, puxa e fecha o ponto. Insere, puxa e fecha o ponto. Por toda a volta. Chegando aqui no último ponto, a gente vai cortar o fio que vem do novelo. De novo, puxa todo ele para frente. Com a ajuda da agulha de tapeceiro ou de passar elástico, a gente passa no primeiro ponto, por baixo do primeiro ponto, volta dentro do último e sai lá embaixo. Certo? Aqui nós já podemos esconder esses fios. Vou passar por baixo de alguns pontos. E cortar. Essa vai ser a base para nossa subida de pontos. Embaixo desse aqui, a gente insere a agulha e puxa o fio que vem do novelo. Vou fazer essa carreira em verde para ficar mais fácil de entender. Puxou ali. E fecha
um ponto baixo. No do lado, insere a agulha embaixo das duas alcinhas, puxa o fio que vem do novelo, da altura e fecha um ponto baixo. Assim, nós vamos fazer em toda a volta. Duas alcinhas dos pontos baixíssimos da carreira de bar anterior, insere a agulha embaixo, puxa o fio que vem do novelo da altura e fecha o ponto. E fecha o ponto. Agora, nós não temos mais aumento, tá? O aumento é só lá quando faz a base do acrílico, aos pontos base. Puxa o fio da altura, e assim nós vamos fazer por toda a volta. Vamos chegando no final, temos aqui mais 2 pontos, insere por baixo, puxa da altura e fecha o ponto. Puxa da altura e fecha o ponto. Vai acomodando os pontos, vai ajeitando, o crochê precisa de carinho. Como eu quero ensinar na próxima carreira o ponto centrado, eu vou trocar de fio de novo para ficar mais claro, certo? A pegada do ponto centrado. Vamos encerrar essa carreira aqui, só para dar início à próxima. Ponto baixo centrado, tenho aqui duas perninhas, eu vou inserir a agulha bem no meio, vou sair atrás entre elas, puxo, dou altura. De novo. Puxo e dou altura. Puxo e dou altura. Puxo e dou altura. Puxo e dou altura. Ó, aqui vai ficando nossos pontos baixos centrado. Ó, o branco no verde fica bem fácil de ver, ó, fica duas perninhas, o ponto sai bem no meio, ó, bem no meio, ó. Bem no meio. Como o nosso kit todo em ponto baixo centrado, quero explicar bem direitinho como é o ponto baixo centrado, porque todas as peças vão ser no mesmo ponto. Dois pontinhos, ó, duas perninhas, né? Duas perninhas e ele sai bem no meio. Vai fazendo todo o contorno, toda a volta, até chegar no primeiro ponto. E nós vamos ver como é que a gente vai para a próxima carreira. Mas todas as peças desse kit é feito em ponto baixo centrado. Chegamos no último ponto.
insere, puxa da altura e fecha. Dá uma soltadinha nessa laçada. Aqui, no primeiro ponto, nós vamos inserir de trás para frente a agulha. Essa laçadinha aqui, nós vamos colocar ela na agulha e puxar lá para trás. Embaixo, nesse ponto onde eu passei a laçada para trás, eu vou inserir a agulha bem no meio do ponto. Lá atrás eu já coloco essa laçadinha na agulha, puxo o fio que vem do novelo, dou a altura e começo a próxima carreira, que vai ser toda ela de ponto baixo centrado. Ponto baixo, insere, puxa, dá altura, insere, puxa e dá altura, insere, puxa e dá altura. Ponto baixo centrado, depois que pega o jeito de fazer ele é muito fácil. Ó, duas perninhas, bem no centro, vem atrás ver se ele saiu bem no meio ali também. Insere, puxa e dá altura. Insere, puxa e dá altura. Chegando aqui no final, eu vou encerrar esse aqui, porque eu só queria ensinar os pontos para vocês, porque vocês vão fazer até a altura que vocês desejarem. Tá? No caso do kit higiene, o porta-cotonete, o porta-algodão, eu fiz com porta-fralda, eu fiz com 9 carreiras de altura. A bandeja com 5 carreiras de altura, tá? Então, aqui eu vou finalizar, exatamente como nós finalizamos nas outras. E vamos fazer a carreira de acabamento, que é para não ficar muito comprido esse vídeo. Certo? Porque vai ser a mesma sequência, todas as carreiras, né? Finalizamos aqui. Agora nós vamos fazer a carreirinha de acabamento em cima, vai modelando com a mão, sempre ajeitando o crochê com a mão. Tá? Nós podemos fazer de duas formas esse acabamento. Tem mais, na verdade, né? Nesse kit eu usei 2 tipos de acabamento, que é só ponto baixíssimo, que é inserir, puxar e fechar o ponto, como a gente fez lá na base, insere, puxa e fecha o ponto, insere, puxa e fecha o ponto, que ele vai ficar assim, esse acabamento aqui, ó, assim em cima e assim embaixo. Pode fazer na mesma cor ou pode fazer com a cor oposta, tá? Outro acabamento que eu usei neste kit foi ponto baixo, baixíssimo, uma correntinha. Esse chama ponto zigue-zague, tá, gurias? Insere, fecha o ponto, uma correntinha. Insere, fecha o ponto, uma correntinha. Insere, puxa, 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 fecha o ponto, uma correntinha. Esse vai ficando um zigue-zague em cima. Fica muito bonito também. Então, eu usei esses 2 acabamentos. Nos potinhos que tem tampa, eu usei só ponto baixíssimo. Nos potinhos que não tem tampa, como a bandeja ou porta-fralda, eu usei o ponto zigue-zague para dar um detalhe um pouquinho mais aprimorado, um detalhe mais bonito, tá? Então, esse é uma correntinha, insere, puxa, fecha o ponto, uma correntinha. Insere, puxa e fecha o ponto, uma correntinha. Bem simplesinho, né? Ele é todo feito com pontos bem simples,
tá? Só tem que colocar capricho, a sua criatividade no uso das cores, com o que vai decorar, certo? Vamos até aqui como fazer o cachepô redondo. Cachepô, cesto, potinho, infinitas possibilidades que tu pode fazer com um redondo desses. Especificamente nesse kit higiene, tá? Eu vou mostrar que com a mesma base, só subindo mais alguns pontos, nós temos um potinho maior, que pode ser guardado algodão, pode ser guardado cotonete. Nós só subimos a quantidade de carreira, só aumentamos a quantidade de carreira. A base inicial é a mesma, tá? E aqui tá invertida a posição dos fios. Neste, o acabamento é o primeiro que eu mostrei para vocês no vídeo, ó, só ponto baixíssimo. Podemos fazer ele com um diâmetro maior, tipo farmacinha, ó, o acrílico bem maior embaixo, tá? Esse já fizemos com acabamento em zigue-zague, como eu fiz no vídeo para vocês verem o segundo tipo de acabamento. Eu deixo a película no momento de fazer, eu só arredo ela para poder passar o fio nos buraquinhos, para a agulha não arranhar o acrílico e eu entregar o trabalho com perfeição para cliente. Então, eu entrego para cliente com essa película que ela vai remover bem fácil, ó, e o acrílico vai estar perfeitinho, sem nenhum tipo de arranhão. E a bandeja também, a mesma coisa, o mesmo processo, a mesma base para iniciar, tá? A mesma quantidade de aumentos, ó, exatamente a mesma coisa. Ó. Só nessa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, que dela fica como bandeja, né? Que pode ser colocado os outros itens dentro. Então, a partir do momento que tu aprende a fazer a base redonda, tu tem um universo de possibilidades que tu pode utilizar esse item redondo para kit de higiene, para ser um porta-vaso, para ser um porta-caneta, para ser um porta-talher numa mesa. Só vai variar a quantidade de carreiras para a altura. Nesse aqui eu fiz com 4, na bandeja nós temos 5, nesse aqui nós temos 9. Esses todos estão com 9, com a mesma altura para ficar parelhinho dentro da bandeja.